noite, estamos começando mais um programa Papo Reto, o seu talk show local da rádio Líder do Vale, a rádio cada vez mais maior, cada vez mais líder. Hoje com meus convidados estão aqui Miguel Astejano e Rafael Finamor, são integrantes do grupo PZN, Pedal Zona Bike, Pedal Zona Norte, onde é que vão falar, né, daqui um pouco, né, qual que é a importância, né, da convivência, da boa convivência, né, entre ciclistas, né, carros e pedestres. É isso ou estou errado? Pode começar. Boa noite, Rafael. Exatamente, boa noite, pessoal. Exatamente essa ideia, a boa convivência entre pedestre, ciclista e motorista de veículo automotivo. Eu sou de Porto Alegre, então cada vez mais a gente tem notado, a gente tem percebido que é uma briga diária, constante, e isso acaba influenciando em alguns incidentes e acidentes, né, lamentáveis, que não deveriam estar acontecendo, mas infelizmente estão acontecendo, né? Sim. E tu, Miguel, como é que começou essa experiência aí com o grupo? Tu é integrante desde o início? Tu ajudaste a formar o grupo ou tu entrou depois? Não, boa noite. Não sou um dos fundadores do grupo. Minha história com o pedal, ela começa mais ou menos há uns 2 anos. Comecei, como eu acho que a maioria de todos os ciclistas novos começam, por indicação de um amigo. Procurei um grupo que a gente pudesse pedalar, porque sempre a gente pedalando em grupo estamos mais protegidos, estamos mais seguros, né? E também aprendemos com aqueles ciclistas mais experientes. Fiquei mais ou menos nesse grupo 1 ano, né? Vi no ciclismo, além de uma oportunidade assim de ter novos conceitos de mobilidade, também de exercício, vi também uma oportunidade de negócio, né? Vi como um negócio bastante atraente. Investi no ciclismo. Também chegou um ponto que achei, por uma série de questões, aquele grupo que inicialmente a gente pedalava já estava um pouco fora daquilo que a gente demandava, né? Aí criei um outro grupo, que agora em junho de 2014 fez 1 ano. Nós estamos com 1.250 integrantes nesse grupo, né? Um grupo chamado Pedal Zona Norte, Porto Alegre, que tem pedais às terças, quartas, quintas e também no domingo. E estamos, né, digamos assim, fazendo a nossa parte, né, para tentar mudar o conceito de mobilidade urbana, né, para tentar incluir de forma adequada, de forma correta, a bicicleta no dia a dia das cidades, né. Isso é um fator bastante complexo, né. Eu sempre digo, incluir a bicicleta como meio de transporte, como fator de mobilidade urbana, não é simplesmente construir ciclovias ou ciclofaixas, né? Sim. Passa por um investimento do governo muito forte na questão infraestrutura, passa também muito forte na questão educação, né? Tanto de motoristas como de pedestres, como de agentes de trânsito, e dos ciclistas também. E dos ciclistas também. Claro. Porque não somos nenhum santinho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Existe, todo mundo tem né, sua parcela. Claro, existem algumas coisas que são inadmissíveis. Você enxergar um ciclista pedalando na contramão, né? Pedalando sem capacete, pedalando sem uma luzinha, sem iluminação. Sem uma iluminação para ser notado. Então é uma coisa assim, um tema bastante complexo, né? E que tem que ser abordado livre de paixões. E discutido, né? Com certeza. Né? E sem ideologias políticas. Sem ideologia, né? A questão bicicleta não é uma questão política. É uma questão de paixão. Exatamente. É uma questão de paixão, até, sinceramente. E assim, agora eu te pergunto agora, Rafael, daí quanto tempo tu acompanha o grupo aqui? Tu mesmo o tempo que o Miguel? Ou não, eu, na verdade, assim, eu sempre tive a bicicleta para mim sempre foi aquela coisa assim, de adolescente, que eu ganhei minha primeira mountain bike, né? Mas era aquela coisa, era redenção, marinha, gasômetro, eram pequenos passeios de final de semana. E passei um tempo sem, né, deixei minha bicicleta, como diz o pessoal, a magrela, abandonada num canto. E em outubro do ano passado eu resolvi voltar a pedalar, né? Resolvi botar ela em ativa. Foi aí que eu comecei a descobrir via Facebook as comunidades, o pessoal que pedala, quando eles pedalam, tudo mais. E numa dessas noitadas aí acabei conhecendo o Miguel.
E a gente descobre que Porto Alegre realmente é um ovo, porque a gente Sem tem dúvida. N amigos em comum, inclusive Sem parente parentes, até. exatamente. Que bacana, né? Então a bicicleta unindo, né? Fazendo essa união também, né? Então até contribui não pela questão da mobilidade urbana, mas pela questão da amizade também, né? Da união. Cria amizades, cria união, cria companheirismo, é muito bacana. A bicicleta integra. E tu, Miguel, tu falaste, trabalhaste também com ciclismo? Eu trabalho com ciclismo, né? Eu tenho hoje 2 lojas em Porto Alegre, né, que são dedicadas ao ciclismo e que surgiram dessa paixão, né, de entender, de gostar do ciclismo, de enxergar não só um negócio, mas enxergar, obviamente, também um negócio com as suas características de rentabilidade, produtividade, rendimento, mas também uma forma de influir na mudança cultural que se faz necessária. A bicicleta é um caminho sem volta, né? Essa é a grande verdade. Não existe uma visão futura de mobilidade urbana sem usar a bicicleta. É falácia acreditar que se possa fazer um modelo de mobilidade baseado única e exclusivamente no transporte automotivo no modal rodoviário. Não existe. Não é teoria, basta a gente olhar para quem está na nossa frente, Europa, Estados Unidos, aqui por perto, Colômbia, que a gente vê o quanto isso é importante, o quanto a bicicleta faz parte da mobilidade. Eu pergunto agora a vocês, aí, participantes do grupo, né, para ti, para o Rafael, faço a pergunta. Qual que foram assim, as melhorias que aconteceram desde o início até agora? Houve? Né, se houveram muitas ou poucas ainda? O que está ainda por se fazer? Não, eu acredito assim, né? Eu acho que existe, né, visivelmente, né, uma intenção do poder público, né, tanto executivo como legislativo, de tornar viável, de tornar real a questão da bicicleta no trânsito. Né. O ciclismo já elegeu em Porto Alegre um vereador, né, o Marcelo Esgarbosa, que é amigo nosso, foi eleito, né, basicamente pelos ciclistas, faz um trabalho muito forte, muito bacana no legislativo. O próprio executivo, com seus acertos e com seus erros, tem feito seu papel, tem cumprido, mas o que me parece, né, precisa um pouco mais de velocidade no processo. Tá? Precisa mais, sabe, em todas as variáveis que envolvem esse aspecto do bicicleta, precisa um pouco mais de velocidade. Mas é indiscutível que de 3 anos para cá, né, se fala muito forte na questão bicicleta, na questão mobilidade urbana. A gente passou a ter, entre aspas, gente, né? É verdade. E uma coisa, né, que a gente tem que nós temos que ser muito realistas, né? A gente não pode querer tapar o sol com a peneira. Um dos fatores assim que aqui no Sul mais alavancou a conscientização e a preocupação com a bicicleta foi aquele atropelamento que teve lá do pessoal da Massa Crítica, né? Aquele rapaz lá que tocou o carro por cima. Né? Era um advogado, se eu não me engano. Não, funcionário do Banco Central, se eu não me engano, né? Que atropelou, que isso aí deu mídia nacional. Não podemos negar que isso aí, isso aí despertou para pessoas que não conheciam, que não entendiam. E a própria Massa Crítica, inclusive, passou a ser compreendido o que era uma Massa Crítica. Houve então um avanço, então, de uma certa forma. Não, isso seria demagogia dizer que não. Houve. Pode ser, talvez, né, a velocidade foi lento, adequada, né? Mas existem erros, né, técnicos de projeto, existem erros da parte do ciclista, dos grupos, existe erro de todo mundo. Mas isso é inerente a um processo novo como esse que a gente está vivendo. Claro. Tem que existir isso para que daqui a 3, 4, 5 anos a gente possa chegar num patamar que hoje não estamos. Não se muda a cultura sem errar. É verdade. Não se muda uma cultura agora, sem errar. Até chegando nesse ponto cultura, né? Até perguntar agora para o Rafael agora. O que tu pensa agora, assim, essa questão, esse avanço que se deve o quê? Assim, só vai se dever a uma ação política ou a questão também é cultural, né? Não vai ser uma coisa da noite pro dia, né? Porque a questão cultural é muito forte também, né? Pois é, eu enquanto o Miguel estava falando, estava lembrando, né, de várias questões até cultural, sim. não cultural assim de lazer, né, mas assim de forma como as pessoas enxergam as bicicletas. Eu tenho relatos de amigos, né, amigos muito próximos que pedalam, primos que pedalam, inclusive comigo, né, que, por exemplo, eu sempre busco usar ciclofaixa, por exemplo, em Porto Alegre. Sim. Sempre eu tento usar ciclofaixa, mas dependendo da situação, se eu pretendo fazer um deslocamento mais rápido, eu me comporto como um veículo, né, normal, como se fosse uma moto, e circulo na via normalmente, né, obedecendo regras para o sinaleiro e tudo mais.
Mas eu acho interessante um fato, né, que me veio agora, quando as pessoas, por exemplo, querem xingar o ciclista, né, quando eles querem reclamar, por exemplo, assim, tem pessoas que estacionam em cima da ciclofaixa, por exemplo, para descarregar uma carga de areia, uma pessoa, né, um dos equívocos que eu vejo na ciclofaixa, por exemplo, perto da minha casa, em Porto Alegre, é que o estacionamento é virado para o lado da ciclofaixa. Às vezes as pessoas, sem querer, abrem a porta e não reparam que tem vindo alguém. É verdade. Aí tu vai fazer um comentário, mas o que tu quer? Eu estou trabalhando e tu tá passeando. Esse aspecto é importante. Eu estou de bicicleta, mas não estou passeando. Quem disse que eu estou passeando? Vou só fazer um complemento. Por exemplo, é comum, né? Uma coisa que me chama muita atenção, principalmente nas pedaladas noturnas, né? De repente passa um cara de carro, buzina, tira a cabeça e faz, vão trabalhar, vagabundos. Pô! Então a bicicleta não é vista como veículo, né? De uma certa forma, né? Parte das pessoas, esses dias me chamou a atenção, a gente estava num pedal ali no centro, na entrada do túnel, pô, o cobrador do ônibus tirou a cabeça, mas vão trabalhar, bando de vagabundo. Não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer. Pô, o cara não sabe que ali, ou não quer saber que ali tem pai de família, professores, empresários, juízes, delegados, promotores, né, funcionários públicos que são trabalhadores e que são, né, que passaram o dia inteiro trabalhando. Mas é interessante isso, né? Isso que eu falei, é uma questão cultural, né? Pois é, esse lado cultural é interessante. Tu tinha citado, né, uma vez a gente conversando ali em off, ele tinha falado da questão, né, porque do imposto, né, porque o carro, paga imposto, a bicicleta só vai ser respeitada se pagar uma tributação, né? Ao contrário, ela não vai, né, não vai ser valorizada. Isso é uma piada que o pessoal faz muito, né? Diz assim, o ciclista ele não é reparado, não é tido um respeito, digamos assim, maior, né? Porque a gente não tem placa. Não tendo placa, a gente não pode ser multado, a gente não paga IPVA. Né? Então a gente não paga imposto. Mas a gente não paga imposto como veículo. Mas nós, como cidadão, nós como cidadão pagamos uma carga gigantesca. E até no comprar, né? Você pega, por exemplo, até no comprar uma bicicleta, mas evidente, né? Claro, já é embutido o imposto, né? Tem embutido substituição tributária, por exemplo, o carro tem desconto de IPI, a bicicleta não tem. E se fabrica hoje. Né, esses dias largaram um dado, né, que eu realmente assim, eu achei muito interessante. Isso aí foi no início desse ano, que o ano passado, pela primeira vez na Europa, desde a guerra, foram produzidas mais bicicletas do que carros. Tá? Isso acontece no Brasil há 4 anos. É verdade. Há 4 anos no Brasil se produz muito mais bicicletas do que carro. Né? Então a gente traz um dado, né? Diz, pô, lá fora, aqui dentro está acontecendo. Né? E eu acho assim que o Rafael colocou muito bem, né? É que eu acho que tem uma coisa que eu acho que no imaginário das pessoas, né? Que são assim, que bicicleta é brinquedo. É brinquedo, né? É brinquedo, né? Que a criança tinha uma bicicleta. Não é. Então associa muito, o cara tá brincando. Não, na verdade, né? E tu não tá brincando, tu tá usando aquilo como lazer, como meio de transporte, como um não ter consciência que é um veículo, né? Com certeza. E coisas, né? Se a gente quiser, né, até levar a discussão, né, para um ponto mais nevrálgico, o próprio preço das bicicletas. Existem as bicicletas de um bom nível que custam mais que uma moto. Algumas que custam, bicicletas de competição, custam o preço de um carro. Né? Então isso não é brinquedo e não é coisa de vagabundo. Né? Agora tu que é um especialista, né, trabalha com bicicletas ali, qual que é o maior valor assim de uma bicicleta hoje para competição? Hoje, 60 mil reais. 60 mil reais. Bicicletas que competem em provas internacionais custam entre 60 e 70 mil reais. Esse sistema agora está olhando no Bom Negócio, por exemplo. Estava vendo ali peças e tudo mais, eu achei bicicleta lá de 17, 18, 19 mil reais. Para um leigo, olha assim. Parece muito. Mas para aí, 19 mil reais para uma bicicleta, que absurdo. É verdade. Você não vai vender nunca. E vende. A gente não tem aqui no Brasil, né? A gente não tem, eu diria que hoje, né, as bicicletas que participam de provas de ciclismo aqui no Brasil ainda não chegam nesse patamar de 60 mil. Né? Mas, por exemplo, em competições como o Tour de France, Giro de Itália, a Volta da Espanha, as bicicletas de ponta são bicicletas dessa faixa, de 60 a 70 mil. Essas que teve agora no Rio de Janeiro, né, esse tour que teve agora... Que teve agora no janeiro, ali tem bicicletas ali de vários cantos ali, com certeza. Ali tem bicicleta de 30, 40 mil reais. Esse é o padrão hoje. Por alto que eu vi pela televisão, eu identifiquei umas ali
com valor altíssimo. Mas tratando de um preço razoável hoje, assim, qual que eu diria assim, ó, sendo uma coisa bem, né, às vezes, né, isso eu acho interessante, né, às vezes a pessoa chega numa loja e diz, pô, eu queria comprar uma bicicleta, né? Eu queria comprar uma bicicleta de... quanto quer pagar? Né? É uma informação importante. Sim, né? claro. Eu queria pagar uns R$400. Né? Então, o que a pessoa tem que se conscientizar? Que ela vai estar comprando uma bicicleta de R$400. Né? Com componentes de uma qualidade inferior, né? Por exemplo, com muito ferro e muito plástico. Né? E isso, obviamente, um ferro, na primeira chuva, tu já sente, né? Tu já sente que enferruja, se levou para a praia já era, ou se tu forçar um pouquinho, o pedal quebra. Né? Mas hoje, assim, ó, aumenta a dor na perna. Aumenta a dor na perna. Tem outra coisa que tu vê, né? Que tipo assim, ó, uma bicicleta é como uma roupa. Né? Ela tem um tamanho. Sapato. Um sapato, já tem um tamanho, né? Aperta. Mas uma bicicleta hoje, assim, ó, vamos dizer assim, ó, você começa a ter condições de ter uma bicicleta boa a partir de R$1.000. Né? A partir de R$900, tu já consegue pegar uma bicicleta com quadro de alumínio, um padrão de fabricação bom, com os componentes de troca de marcha, né? Shimano, que é um dos fabricantes mais renomados, um dos mais renomados, quer dizer, tu consegue um equipamento que vai te durar bastante tempo, tu consegue ele, por exemplo, em tamanhos variados, ou seja, é como se fosse comprar um sapato. Né? Exatamente. Tem o número 39, 40, 41. Depende também da pessoa, tamanhos de quadro, que já começa nessa faixa de R$1.000, né? Tu já começa, digamos assim, para quem quer iniciar bem, né? Quer iniciar bem, pode começar com a bicicleta de R$1.000. Dependendo quanto essa pessoa pedala, se pedalar bastante, né? Eu te garanto assim, ó, em 6 meses ela vai querer uma outra bicicleta. Você vai abandonar aquela ali, vai exatamente. Não porque seja ruim. Não porque seja ruim. Aí que as tuas limitações chegaram, né? Já chegaram. Aí eu quase um pulo, né? Aí tu dá o pulo para a bicicleta na faixa dos 2.000. Né? Aí são os pulos. Depois tu pula para uma bicicleta da faixa de 4.000. Aí depende, né, da tua velocidade. Olha, né? Sim. O Miguel, eu digo assim, o Miguel ele fala com a visão né, do cara que entende a parte, digamos assim, da loja. Assim. Eu vou falar o comentário de quem é ciclista. O cliente, Eu vou ser bem honesto, a minha brincadeira a gente começa assim, eu comecei a pedalar, eu tenho ainda uma bike que tem 23 anos. Né? A minha bicicleta tem a primeira mountain bike ganhei dos meus pais e eu preservei ela. Claro. E eu me lembro direitinho, o primeiro pedal que eu fiz lá com o Miguel, nossa, que eu sofri né? com aquela bicicleta. Quadro de aço, os componentes, tudo duro, né? Beleza. Eu comecei a procurar uma bicicleta melhor. E fui. E a gente começa a ver, assim, é uma coisa tão engraçada, porque quando a gente chega no início, a gente se assusta. Claro, exatamente. Vê assim, R$400. Aí a gente brincando aqui, a gente diz, R$400 é barato para uma bicicleta. Mas alguém pode estar nos escutando e dizer assim, pô, mas para aí. Claro. Que brincadeira boba é essa? R$400 é barato. Claro. R$400, dependendo da pessoa, é uma grana considerável. Sem dúvida. Mas meio salário mínimo. O problema é que a gente começa a ficar empolgado. Se empolga. Aí a gente se empolga. É que nem tu chega numa loja, tu chega assim, poxa vida, né? Pô, aquele óculos ali é bonito. Pô, mas eu tenho aquele moletom bonito. Né? E tu acaba almejando aquela ideia de querer comprar. Sem dúvida. E às vezes a gente, quando vê. A brincadeira fica cara. A minha brincadeira ficou cara. Eu sei por experiência. Minha brincadeira, eu comecei com uma bicicletinha normal, fui tocando. Vai. Hoje em dia, minha bicicleta custa quase R$2.000. Que assim, eu sou da época que realmente ele era do aro 16, 26, né? Agora eu tô vendo vários tamanhos, né? Então evoluiu bastante, né? Eu sou da época que tu me fez lembrar o tema da monareta ainda. Eu não sou tão velho assim, né? Não, mas eu acho mas eu acho que tu colocou uma coisa assim muito importante, né? Historicamente, tu tem várias medidas na bicicleta, né? E uma medida mais usada é o tamanho do aro, né? Então o aro mais tradicional foi o aro 26. Né? Hoje a tendência mundial de 2 anos para cá é o aro 29. Ou seja, um aro maior. Ele dá mais performance na bicicleta. Eu achei que era menor, assim, né? Maior, né? O aro 29. Aí o que aconteceu? Se pulou do 26 para o 29, né? E aí dizer, bom, mas para aí ficou uma lacuna muito grande. Então também criaram um intermediário. O intermediário, 27,5. Né? Então hoje, como que a gente explica isso? Como é que a Europa e os Estados Unidos enxergam isso aí? O ciclista,
né, o que quer ter, digamos assim, uma performance da bicicleta mais constante, mais no dia a dia, uma aplicação esportiva, ele vai buscar ou o Aro 29, ou o 700, que é o mesmo Aro 29, só que usa um pneu mais fino, ou o 27,5, né? O 26 é para quem está iniciando mesmo, né? Vou usar de vez em quando, né? Estou comprando a minha primeira bicicleta, né? Então essa é uma, digamos assim, uma diferenciação que começa a existir muito forte no meio do ciclismo. E uma coisa assim que eu queria complementar, né? Nesse processo todo assim de mudança, né? De cultura e de forma de chegar à bicicleta, quem está tendo um papel fundamental nisso aí são os jovens, né? A população de 18 a 26 anos. Qual que é a média de idade aí dos passeios aí? Não, isso não tem a média. Isso não tem atlético. É homem, é mulher, é gente jovem. Tem gente que chega... Isso é bacana, isso aí, então, né? Realmente todo mundo agrega, né? Nós temos pessoas, eu tenho 50 anos, tem pessoas de 70 anos, tem pais que levam filhos de 12 anos. Isso é legal, lá, bem legal. Mas o que eu comentava, estudos hoje nos Estados Unidos, né, já demonstram, né, que a população entre 18 e 26 anos não tem mais aquele desejo de ter carro. Isso não tem carro. E eu vivenciei isso, eu vivenciei isso na minha casa. Eu tenho uma filha de 22 anos, né, que não quer carro. Infelizmente também não quer bicicleta, né? Mas nós temos uma das nossas lojas muito próxima à URGS, tá? Ali em Porto Alegre. Então é muito comum, né, a gente ver pais comprando bicicleta para os filhos irem para a universidade. E eu me lembro, por exemplo, de uma mãe, um dia conversando com ela, ela disse, ele estudou 4 anos para medicina, passou no vestibular, né, 4 anos. Eu ofereci para ele um carro, ele não quis, eu quis uma bicicleta. Né? Porque isso é reflexo de um movimento que está acontecendo no mundo todo, sabe? Sabe, eu acho que diferente um pouco da minha geração, né? Que quando da nossa talvez, que quando fazia 18 anos queria um carro, né? A todo custo. Essa rapaziada de hoje não tem mais esse enfoque, não vamos nos iludir. Tem uma boa parte deles que não sente, né? Antigamente o pessoal dizia que bicicleta era o cara é pobre, o cara é só bicicleta. Exato, o carro era status. Eu acho que essa questão cultural. Hoje é vanguarda, né? Hoje é vanguarda. Eu acho que essa questão cultural, realmente, né? Que então, assim, até o desrespeito, né? Claro, que o cara tá de bicicleta, porque é do nível mais baixo, uma coisa assim, né? Não, e hoje em dia anda tão tecnológico as bicicletas que as próprias pessoas que começam a entender um pouquinho mais, que é o meu caso, por exemplo, né? Eu sou na verdade, eu sou enxeri na jogada. Eu começo a me meter mas é assim que você começa, né? É assim que você começa. Mas aí a gente começa a ver assim, a gente olha pra rua ali. Eu, por exemplo, eu já vejo a bicicleta com outro olho, com os outros olhos. Sem dúvida. Eu tô olhando na rua, fica até estranho às vezes, porque eu tô analisando. Pode ser homem ou mulher, mas eu tô analisando a bicicleta. Perfeito. E às vezes as pessoas ficam me olhando assim, não tô olhando pra ti, não te preocupa. Tô bicicleta, a gente começa a analisar e começa a ver, e aí tu olha assim, poxa, que bicicleta bacana, que bom gosto no componente. Exatamente. São elementos que a gente começa. E detalhes, né? Uma pessoa que de repente não tá muito afinada vai dizer assim, isso é só uma bobagem. Mas não. O que é um câmbio? Um câmbio é tudo igual. Não. É que nem esses negócios falando, né? As pessoas que vão para URGS, né? Mas aconteceu de algum acidente de atropelamento, né? De pessoas, né? Infelizmente. E deve acontecer, né? Pessoas machucadas, às vezes no trânsito, né? Tivemos um dia, duas meninas, né? Duas meninas no mesmo dia. Foram atropeladas, né? Em Porto Alegre, né? E o que se pode fazer para se conscientizar, né, essas pessoas, né, da importância, né, da bicicleta, né, explicando que é um veículo, né, realmente, né, e vamos dizer assim, o passeio é público, né, e é de todos, né. Como é que se pode fazer isso aí? Tu tens alguma ideia? Eu tenho, sabe? Eu acho assim, tem que ter necessariamente digamos assim, uma vontade do poder público em fazer isso aí, né? E se nós formos fazer assim, quem é o mais forte na relação carro, bicicleta, pedestre? O mais forte é o carro, né? Então teria que necessariamente se começar um trabalho de conscientização pelos condutores de veículos automotores, que passaria, na minha concepção, por 2 grandes vetores. O primeiro, na própria concessão da habilitação, né, ter uma discussão, ter uma análise, ter nas autoescolas, né, um treinamento, por exemplo, puxa, tu vai compartilhar o trânsito, né, com ciclistas. Isso não existe. Isso não existe, realmente. Outra coisa, precisaria muito também a questão, né, de
conscientização dos motoristas profissionais. Tá lembrando disso agora. Os motoristas profissionais de táxi, né? Táxi, lotação, ônibus, precisaria muito, sabe? As empresas, principalmente as empresas de ônibus, têm muita questão da direção defensiva, do treinamento de direção defensiva. Rever os conteúdos e colocar. Eu digo assim, faz uma experiência legal com o motorista de ônibus, sabe? Bota ele andar de bicicleta. Bota ele andar de bicicleta e faz um ônibus passar perto dele. Né? Faz um ônibus passar perto dele a menos de 1,5 metro. Só faz isso uma vez. Né? Faz um taxista, faz um ônibus, né? Obviamente não são todos, né? A gente não está. A gente não pode generalizar. Mas né? O que acontece? Às vezes não é nem por intenção, mas é que ele está conduzindo um veículo, né? Que proporcionalmente a uma bicicleta, ao natural, já tem um poder de estrago muito grande, pelo próprio deslocamento de água. Né? Sim. Né? Tu imagina, né? Então essas coisas, né, precisam ser enfrentadas de maneira estruturada, né? De maneira estruturada, porque começamos lá, veja bem, vai se fazer lá autoescola, vai tirar habilitação, ali você já tem dentro desse contexto um momento para discutir a questão do ciclismo, dos direitos. A bicicleta é um veículo como outro qualquer, isso aí está no nosso Código de Trânsito. Tem uma distanciamento, existe uma lei da federal que está ali. Né? Sabe se não me engano, acho que é a lei 501, se não me engano. Eu não me lembro do. Pode ver. Sabe, tem uma distância. Você não pode passar por uma bicicleta a menos de 1,5 metro. Não pode passar. Isso está no Código de Trânsito brasileiro. Né? Quer dizer, então essas coisas precisam ser discutidas, precisam ser difundidas, né? E com os motoristas de uma maneira geral, com os motoristas profissionais. Né? Eu acho que à medida que a gente consiga encarar isso aí e fazer com que essas coisas se tornem realidade, a gente vai começar a ter uma questão legal. E também, a parte disso, né, o poder público mexendo nas questões de infraestrutura, né, que precisam ser. Né? Veja, na boa, você fazer uma ciclofaixa com uma árvore no meio, né? Tem casos, sim? É complicado. Tem. Pior que existe. Tem, claro, no meio. A gente brinca assim, né? Tem. A gente diz assim, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio tinha uma árvore, um poste, um cavalete, uma churrasqueira, não posso falar também, né? Não vou ser maldoso, tudo bem. Mas tem, né? Mas tem de tudo. Outras coisas, né? Puxa, a própria questão, né, do piso que vai se usar numa ciclofaixa. Que na verdade é uma tinta. É uma tinta que se usa. Os caras tapam os poros do asfalto. Molha, o asfalto não puxa água, porque ele fechou. Então o que acontece? Quando chove, aquilo ali é um sabão. É um sabão. Tu cai. Quer dizer, então são vários fatores que precisam serem analisados. Foi até domingo agora. Né? Eu estava pedalando com a minha noiva e que eu estou fazendo ela acostumar a ideia dela pedalar. Então, aos poucos, estou levando ela junto, todo mundo no pedal. Né? E eu sempre tento manter ela ali, só que na ciclofaixa. Só que agora, domingo, passei por uma situação bem interessante até, que foi na perimetral, na curva da perimetral em direção ao gasômetro. Né? Como tinha chovido pela manhã, óbvio que ele ia estar alagado um trecho. E exatamente o trecho que está alagado é da ciclofaixa. E eu disse para ela, não vamos andar pela ciclofaixa, vamos fugir da ciclofaixa. Porque tinha um lago no meio do caminho. E o que acontece? Quando eu estou andando pelo costado da ciclofaixa, mas costado mesmo da ciclofaixa, passou uma senhora num carro, numa caminhonete, eu acho que era uma Hilux, não sei que caminhonete era aquela, mas buzinou-lhe, xingando. Anda na ciclofaixa, anda na ciclofaixa. Eu disse, só dei tchau pra ela. Eu disse, fazer o quê, né? Não posso, tem uma água. Não pode andar. Meu pneu é um pneu slick. Se eu ando ali, eu caio. Mas eu pergunto, você sendo representante na Câmara, talvez não possa ser o suficiente, né? Sim. Mas assim, essa pessoa não tem essa destreza de pegar e olhar, porque o interessante de ter um representante não é saber também as necessidades, né? Porque não é feito projetos porque, né? Assim, são feitos dessa forma porque a pessoa não entende, mas de uma forma vocês têm um representante que do ramo. Mas isso a gente tem que ser bastante transparente, né? O Marcelo Esgarbosa, independente do fato de ser nosso amigo, ele é um ciclista de primeira qualidade, competiu durante muito tempo na Itália, fora do Brasil, e ele briga, né? Ele luta, ele compra as brigas que tem que comprar, mas ele é do Poder Legislativo.
né, que não ele tem ele é um grão no meio do... ele é um grão, ele é um único, né? Sim, ele ele não tem um cargo executivo, né, que ele possa fazer ou influir na gestão, né? Mas assim, para observar os projetos, Sim, assim, sim. ele poderia, né? Mas faz. Ter essa... Não, faz, e ele Tá, mas- esses pontos aí que a gente questiona, né, e são pontos de defesa dele, projetos que ele tem, mas existe, a gente não pode considerar que existe sempre uma série de outros interesses, Sim, né, claro. na tomada de decisão que não se contemplam. Muitas vezes foge da alçada dele. Exatamente, né? E assim, um projeto assim para uma Porto Alegre ser totalmente assim, ela interligada, Sim, realmente, sim. já esse projeto, sim. Existe um projeto, né? Eu posso estar errando os números, tá? Mas isso eu conversei com o Vinha da EPTC há um tempo atrás. São mais ou menos 450 quilômetros de ciclovia previsto para Porto Alegre. Tá? Porto Alegre hoje, eu acredito que não deva ter 10% disso aí. Tá? Então, não deve ter 10%, acho que tem uns 30 quilômetros de ciclovia. Tá? Então, digamos assim, em termos de futuro, né, é realmente bem ambicioso, não dá para negar. Qual o questionamento? São dois. Qual a qualidade desses, né, a qualidade como um todo, como projeto, como material utilizado na obra, né, desses quilômetros que faltam, né, e outra coisa, qual a velocidade disso, né, em quanto tempo nós vamos chegar a 400 quilômetros, né? Então tu olha assim, por exemplo, uma coisa assim, vamos pegar 2 exemplos assim que estão aí. Primeiro, uma obra aqui recente, como a rodovia do Parque. Poxa, tinha que ter toda ela contemplada como uma ciclovia. Ciclovia. Né? Hoje se treina, se anda. Pô, aquilo ali isso foi um erro. Nós usamos. Aquilo ali foi um erro absurdo. Né? Outra coisa, está se discutindo a nova ponte do Guaíba. Agora que está vindo, né, por pressão, a colocação de uma ciclofaixa na ponte do Guaíba. Né? Mas a gente também tem alguns exemplos assim muito legais. Por exemplo, tirando um pouco, por exemplo, o pessoal do Transurb, né? Já tem vagões, já tem horários que se pode andar de bicicleta, pode colocar bicicleta, por exemplo, vem de Porto Alegre a Novo Hamburgo pedalando, depois volta de trem. O pessoal do catamarã, a Katsu, é isso que eu ia dizer, o catamarã, eu acho que é o maior exemplo. O maior exemplo, tem espaço para tu colocar a tua bicicleta, trazer, né? E a qualquer hora, né? Qualquer hora. Sim. Não, eu já tive contato com o pessoal da Transurb, né, com relação ao uso, porque eu trabalho em Sapucaia. Claro. Eu adoraria vir, né, claro, ir e vir com a minha bicicleta todo instante. Eu adoraria, seria o meu sonho de consumo. Mas, claro que eles me alegaram, eu entrei em contato, eles me alegaram que por viabilidade de fluxo, né, que é totalmente compreensível, não há essa disponibilidade ou possibilidade. Mas eu acho que a gente poderia aumentar o espaço do horário dentro do trem. Acredito que porque é um horário muito restrito, porque se eu não posso estar errando nos horários, mas se eu não me engano é das 9 da manhã às 11h30 da manhã. E depois das 2 às 4. Já me ocorreu, né, um fato que eu vim a Sapucaia, né, de trem com a minha bicicleta e tudo mais, porque eram minhas férias, né, fui ali até a escola onde eu trabalho. E na volta, eu por questões de 5 minutos, Perdeu. 5 minutos, não era nem um trem, não tinha nem passado um trem ainda, eu perdi a volta. E eu tive que voltar a Porto Alegre pedalando. E eu era novato, pleno, né? Eu não sabia andar direito em trânsito. Aí voltou de E eu bicicleta. tive que aprender na marra. E na 116 ainda. E na 116, paralelo com a Guilherme Michel. Né? Inclusive, eu tenho uma marca no meu capacete, né, de um agradecimento de um motorista que me deu um pipoco. Mas tu moras aonde em Porto Alegre? Cidade Baixa. É um caminho. Pedal, né? É um pedal. Foi uma brincadeira bem interessante, porque eu levei algo em torno de umas 2 horas e meia, 3. Né? Eu nunca mais fiz isso aí. Mas tu sabes assim que agora, com a experiência que eu estou já com o pedal do pessoal, que tem me ajudado também a aprender a pedalar melhor, eu acho que agora teria sem dúvida, é evolutivo. Evolutivo. Não, até contando uma história pra vocês, assim, uma época eu trabalhava em Porto Alegre, trabalhava no Menino Deus. Sim. E eu tinha ganho uma bicicleta num sorteio, né? Uma bicicleta, uma marca bem inferior, né? E aí, daí tinha um amigo meu que é um amigo assim também, era muito humilde, né? E ele andava de bicicleta pro trabalho. E essa bicicleta acabou estragando dele e eu peguei meio com, assim, fiquei um pouco comovido, né, com a situação. Mas assim, vendi a bicicleta por um preço razoável, acho na época, isso faz o quê? Uns quase 10 anos, né? Vendi a bicicleta por R$100, né?
Aí tá, daí ele pegou, e agora como é que eu vou buscar a bicicleta? Vem buscar em Sapucaia, cara. Aí tá, tu vai pegar um táxi, uma coisa? Não, eu vou lá e vou pegar, né? Pegou o trem, né? Vem aqui, buscou, quando eu cheguei no trabalho lá, eu falei, o cara vai chegar o quê? Umas 4 horas da tarde, eu saí daqui, 10h30 da manhã. Mas tu sabe que ele chegou ali no Menino Deus ali, era próximo a Botafogo ali. Chegou meio-dia, meia hora. Cara, 1h30, né? E ele tinha um costume assim, ele não tava ali, morava no Leopoldina ali, ia do trabalho, mas tinha um costume já com a bicicleta, né? Isso naquele calor senegalês ali de novembro. Foi exatamente assim, só que foi em janeiro o meu calor. E ele sem nada, né? Sem equipamento, nada, né? Para tu ter uma ideia assim, existem provas, né, de ciclismo de longa distância, como o Audax, né? Por exemplo, que começam com 200 quilômetros, né? Então, como que você estrutura, né? Você estrutura assim uma média para alguém que já está acostumado a pedalar, né? Uma média de 50 quilômetros a cada 3 horas. Né? Tu pedalar 50 quilômetros a cada 3 horas. Então isso é uma média aceitável, né? Então teu amigo aí foi super bem, né? Teve. Foi bem. Né? Tá o costume, né? Graças a Deus, do grupo lá teve vários nossos lá que concluíram, né? Que fizeram. Realmente, são super-heróis, digamos. Né? Claro, né? Nem às vezes é até bom divulgar, né? Assim, grupos como esse, né? Que as pessoas não conhecem, né? Realmente poderiam, né? Se habituar ao grupo, sem né? Dúvida, sem dúvida. Realmente. E vocês, assim, como é que os passeios agregam quantas pessoas, assim, no grupo de vocês hoje? Quantas pessoas tem? Nossos passeios, né? Sempre que a gente fala em ciclismo, a gente tem que perguntar, no inverno ou no verão, né? Tá. Pode falar, tanto inverno como verão. Pegou agora, assim, a gente pegou no inverno, no friozão de inverno, dava em média alguma coisa em torno de 35 a 40 pessoas, tá? Que já é um número razoavelmente grande, né? A nossa estimativa, né, pelo nosso tempo de grupo, né, pelas pessoas que habitualmente que habitualmente comparecem, eventualmente nos pedais, a gente acredita que agora a partir de outubro, né, os nossos pedais tenham alguma coisa em torno de 80 a 100 pessoas, o que é muito grande. Né? Esquenta, chega o horário do verão. De verão as pessoas, né? O pessoal tem um prazer maior, parece. Vamos dizer que vai dobrar, né? De 35 para 70, de 40 para 80 pessoas. É muita gente pedalando. E o pior que o pessoal não sabe, né? No inverno é tão bom pedalar. Bom, eu prefiro. Eu prefiro tão pedalar. Maravilhoso o inverno pedalar, que não faz prefiro pedalar. Eu prefiro à noite pedalar junho, julho, do que janeiro e fevereiro. Né? Porque o que acontece com o frio, tu tem o recurso, né, de te proteger, usar uma roupa legal. Agora tem um estímulo para pedalar. Tudo, né? Agora o que tu faz no janeiro para te proteger como? Não tem, né? Realmente é muito complicado. Nosso grupo, assim, a gente tem basicamente assim um pedal tradicional, que é terça e quinta, né, Rafael? Que a gente sai às 20h30. Geralmente se pedala 40 km, 35, 40 km, mais ou menos umas 3 horas de pedalada, né? Umas 3 horas, a gente começa às 8h30, vai até umas 11h30. 11h30, por aí, né? Aí o que a gente começou a sentir? Que chegava muita gente, né? Então tu começava a ter nesses pedais de terça e quinta, tu começava a ter uma diferença de ritmo muito grande. Então o que nós fizemos? Nós criamos um pedal que nós chamamos de pedal zero na quarta, que é para aqueles que estão vindo pela primeira vez. Então a distância menor, né? Então, digamos assim, as pessoas pedalam até nesse pedal de quarta-feira ter condições de pedalar no pedal de terça e quinta. Aí a gente se deparou com outro problema. Já tinham ciclistas, né, que queriam pedalar mais rápido. Né? Aí nós colocamos no domingo o PZN Punk, né, que é para aqueles que querem sair e pedalar 50, 60 quilômetros mais rápido. Né? Então a gente tem que ir. Há um ano atrás a gente tinha esse pedal só na terça-feira, depois manter na terça e quinta, depois um outro enfoque na quarta, agora um no domingo. Já fomos agora para o Audax, que é uma prova de ciclismo de longa distância. Nós somos com 35 participantes do grupo. Né? Infelizmente nós não fomos todos, porque teve problema da chuva que acabou estimulando um pouco. Mas tivemos 35 inscrições e eu acho que tivemos uns 10 que efetivamente foram. Né? Então tudo isso é um espírito de... E esse Audax, onde é que ocorre o Audax? O Audax é um evento, né, que ele é vinculado a uma instituição francesa, né? E que ele tem, digamos assim, representantes. Não, ele tem representantes em várias cidades. Né? Então, em Porto Alegre existe a Sociedade Audax de Ciclismo e existe o Clube Audax Porto Alegre. Então são instituições que organizam as provas de Audax.
mais ou menos como é que ela funciona. Funciona assim, são desafios que você tem um tempo, né, para fazer a prova, para completar o percurso. Então não importa quem chega em primeiro e quem chega por último, tudo a mesma coisa. Você tem que chegar no tempo. Uma prova, por exemplo, de 200 km são 13 horas e meia para você completar, né? Então, na verdade, você compete com você mesmo, né? Então, você faz assim, você faz a prova de 200, aí depois você se habilita a fazer a de 300, depois você se habilita a fazer a de 400, depois você se habilita a fazer a de 600. E aí você está apto a fazer a prova dos 1000 quilômetros na França. Tá? Vocês têm uma ideia? A prova de 1000 quilômetros na França reúne 8.000 ciclistas em média. Largam em pelotões de 1000, porque vai gente de todo mundo. Nosso Audax aqui, esse agora de domingo passado, ele teve o 200 e o 600. Ele teve, se eu não me engano, 70 ciclistas no 600, né? E 270 no 200. Bom, um número significativo. E qual as provas assim, tu pode destacar assim, mais importantes que tu participaste? Na verdade, assim, ó, eu fiz o desafio, né? Eu estou me preparando, eu ia fazer esse Audax, né? Mas eu sofri um acidente. Eu fiz o desafio 112 quilômetros em Florianópolis, tá? Que eu, digamos assim, ó, eu comecei faz pouco tempo a me dedicar à participação em provas e estava me preparando para esse Audax aqui de 200 para tentar começar a série, né? Mas aí, em função do tempo e de ainda não estar 100% pronto, resolvi abortar a minha participação. E tem também o ciclismo de competição, provas de mountain bike, provas de velocidade, existem várias modalidades. Assim, existe uma gama muito grande de desafios, provas, passeios. Né? Toda hora está tendo. Já tem empresas, eu estava vendo agora, tem empresas de turismo já planejando passeios ciclísticos na serra, por exemplo. Exatamente. Exatamente. O pessoal que organiza evento, aluga um ônibus, bota as bicicletas e leva o pessoal lá para passear. Passam um sábado e domingo fazendo passeios, trilhas. Sim, é a questão da trilha, né? Fazendo a trilha. É que hoje está muito diversificado. A forma de não é mais aquela coisa que a gente tinha antigamente, que era só um pedal entre amigos. Não. Hoje tu pode competir velocidade, tem gente que é de asfalto, tem gente que é do barro, tem gente que é da terra, tem gente BMX, tem várias... Tem saudosistas. Exatamente, né? Pessoal que tem bicicletas antigas que restauram. Quer dizer, tem um leque muito grande e a gente sempre acaba se focando em algum nosso, por exemplo, lá do nosso grupo de pedal. Passeio e competições de longa distância, onde você compete, na verdade, não é aquilo de vou chegar em primeiro, não, compete com você mesmo, né? Vou superar meu limite, né? Vou conseguir pedalar 200 km. Mas a sensação do PVN é assim, eu quero participar do grupo ali. Aí eu tenho que ter um padrão de bicicleta ali, né? Naquele momento, que eu sou um saudosista também. Eu gosto da barra forte, eu curto a barra forte. Com a barra forte eu posso participar? Pode, claro, posso, sem né? problema nenhum. O problema é meu, né? Depois, Eu acho que assim, ó, a única coisa que eu vejo como empecilho, né? Que eu acho que é uma coisa, não sei se o Miguel pode me contrariar se eu falar. Eu acho que assim, ó, eu vejo que a pessoa, qualquer um pode participar. Tu pode ter uma monareta e participar. Exatamente. Mas desde que tu tenha capacete, desde que tu tenha uma sinalização, né, tanto dianteiro quanto traseiro. E que tu te sinta apto, né? E que tu te sinta apto para fazer, né? A encarar a brincadeira. Porque na verdade não é um desafio, tu não tá lá para provar nada. Ninguém é melhor do que ninguém. Lá todo ninguém mundo vai te avaliar pela bicicleta que tu chegou. É uma união ali, né? É uma família. E assim, ó, que nem às vezes, né? O Miguel já passou várias vezes por isso, sabe o que eu vou dizer. Mas tem gente ali que esquece que tu tá na rua, tu pode sofrer um incidente, né? Porque furou um pneu, por exemplo. Exatamente. E tem gente que esquece que bicicleta tem um pneu que fura. Eu acho que tem uma coisa bem importante. Uma coisa não é um step. Que tu tem que pensar, né? Vou pedalar. Tem que pensar primeiro. Também, né? Não digo primeiro, mas tem que pensar na manutenção da tua bicicleta. A tua bicicleta tem que estar lubrificada, independente de que bicicleta seja. Né? E ter a questão de, se furar um pneu, né? O que eu faço? Né? Tem que levar uma câmera, tem que ter uma condição de trocar, senão tu para um pedal todo porque tu furou um pneu e não levou câmera e ninguém tem. O grupo para ajudar, né? O grupo para ajudar, mas aí fica aquela história, e daí chega pro cara, e aí, amigo, e o step, cadê? Cadê o step? Não tem. Eu não sabia que tinha que ter. Pô,
Mas um carro sai de fábrica com step. É verdade. É que a bicicleta, né, nunca teve também, né, essa cultura também, né? Não, claro, vocês são profissionais, né, mas o cara que é um leigo, enfim, realmente... Mas é justamente não, mas é bom, não é bom vocês ressaltarem isso aí, com certeza. E quando ele vai para um grupo, né, o natural ele começa a adquirir essa preocupação, porque um dia ele vai ver alguém que furou o pneu, não tinha cama, na outra ele já leva uma cama. Sim. Na verdade, sabe que lá em casa lá fizeram uma piada comigo, né? Porque eu comecei comprando uma lanterninha de nada e eu vi que aquela lanterninha não iluminava nada. Aí eu fui lá e comprei uma outra lanterna maior. Tá, ajudou, mas não era bem, não estava muito legal. Até que hoje eu estou usando uma, não é a top, porque tem um que parece um refletor de carro, né? Eu acho que tu tem essa, né, Miguel? Grandão, né? Tem. Que é com bateria. Mas a minha é uma lanterna que ela atinge a 150 metros de distância, o feixe dela. E lá em casa lá o pessoal brinca, vem cá, tu tá com medo de escuro, de tanta lanterna que tu tem? Não é? É que tu vai comprando tanta lanterna. Foi te apaixonando, né, pelas lanternas. Eu juro por Deus que eu devo ter umas 6 ou 7 lanternas lá em casa. E aí falando assim sobre a questão de participar, eu sou maioria de primeira viagem. Eu falei negócio da Barra Forte, mas eu quero participar com a bicicleta ao nível ali. Perfeito. Aí eu quero ir lá na loja do Miguel, né? Aí eu vou lá, tá, mas assim, qual que seria assim, eu tenho investimento também do capacete, né? Isso. Quanto assim eu entro com material, bicicleta, mais a proteção e proteções, né? Vamos pensar assim, se você comprar uma bicicleta, vamos pensar assim, uma bicicleta na faixa, vamos colocar assim, uma bicicleta legal na faixa de R$1.000, né? Um bom capacete hoje, um capacete de um padrão bom, está entre R$100 e R$150. Né? Uma câmara reserva, né? De 15 reais mais ou menos. Aí tu vai precisar de uma bolsinha, vai levar câmera, né? Se quiser. Mais 20, né? Uma espátula, R$5, um extrator de pneu. Né? O jogo de luzinha dianteira e traseira, como o Rafael Monteiro colocou, começa por R$30. Vai a 300. Depende do teu objetivo. Então, do que é assim, vamos supor, R$1.250, né? Tu consegue, né, comprar uma bicicleta legal e sair razoavelmente equipado para. É um investimento razoável, né? Claro. Pô, capacete. Eu, por exemplo, agora, eu falei, o Rafael, eu sou no treinamento dia 3 de agosto, eu sofri um acidente, né, na Pedra de Charqueadas, na BR-290. Né? Eu só tô aqui hoje em função do meu capacete. É verdade. O Rafael viu isso aí. Quem vê a foto, né? Eu bati de cabeça. Tanto que eu apaguei, eu não me lembro da queda, ainda bem, né? Eu apaguei. Mas eu voei por cima da bicicleta, né? Eu me descuidei por 30 segundos, eu voei por cima, eu bati de cabeça. Se eu não tô, né, com um capacete bom, já era. Porque eu vi a foto também, né? Já era. Era um capacete, vou dar um exemplo, era um capacete de R$600, mas se pagou. Né? Claro. Né? Se pagou, se compensou. Né? Valeu. Agora mas ali eu estava num uso esportivo, numa estrada, mas hoje tu consegue. A partir de R$100, tu consegue capacetes que dão um bom nível de proteção. Né? Mas quem trabalha assim, que é o mais sofisticado hoje ali na tua loja ali, que comercializa ali, o que é mais sofisticado hoje? Em termos, né, de bicicleta e material. A gente trabalha ali com bicicletas de carbono, né? Bicicletas, por exemplo, uma bicicleta que ela tem uma tecnologia moderna, que ela tem só uma, geralmente na frente existe um garfo, né? Que são duas barras que pegam a roda no meio, né? A gente tem hoje uma bicicleta que ela tem, é chamada Left da Cannondale, ela segura só por um lado da roda, né? São bicicletas hoje que estão na faixa de R$15.000, né? Acima disso, né, a gente só trabalha por encomenda. A própria Caloi, tem uma Caloi até, né? Aquela que chegou nova na loja lá, que tem a suspensão Sim, tem uma suspensão no meio, a City Tour, uma bicicleta na faixa de R$2.500 da Caloi. Ela tem o garfo fixo, mas porém onde o garfo encaixa no quadro, ela tem um único sistema de amortecimento, uma tecnologia nova. A bicicleta está na faixa de R$2.500, R$2.800. O que acontece é que bicicletas assim, já de valor acima de 10.000, já é um ciclista exigente, né? Então a gente precisa ter o tamanho certo, a cor certa, a característica certa. Então o que vale a pena? Vale a pena a gente trazer
sob encomenda essas bicicletas. Né? Mas sim. temos toda a linha de produtos para quem está iniciando e para quem quer competir. Até o pessoal conheça melhor quais são os roteiros de vocês ali, que ruas vocês percorrem, avenidas. Sim, nós saímos, nós temos basicamente 4 roteiros. Tá? Nós saímos ali do viaduto que fica na Avenida Nilo Peçanha com a Carlos Gomes. Nós saímos num roteiro em direção a Ipiranga, tá? Vamos até o fim da Ipiranga, o fim do lado da PUC, ali da Antônio de Carvalho. Voltamos. Aí o dia que vai ser mais longo, a gente vai em direção à Zona Sul, vai ter Assunção. Aí voltamos pelo centro, voltamos pela Sertório e vamos em direção a Iguatemi. A gente tem um outro que a gente faz esse mesmo, mas porém não vai em direção à Zona Sul. Vai em direção à Zona Norte. Vai em direção à Zona Norte, passa pelo centro, às vezes vai até o aeroporto, volta pela Sertório. A gente tem um outro que a gente sai pelo Iguatemi, Avenida Grécia, Assis Brasil, pegamos a Sertórios, vamos até lá o fim da Assis Brasil, né, Rafael? Até perto do Posto Garopa lá. Até a Fiergues. Quase divisa ali com Cachoeirinha. Voltamos, vamos pelo aeroporto. Acho que esse é o maior caminho. Esse é o maior, esse é o mais longo. Caminho, Temos às vezes um mais longo, que também nós vamos na Sul, em vez de ir até Assunção, nós vamos até Ipanema. Né? Tem alguns mais curtos, né, que de repente na quarta-feira a gente encurta pouco. A gente fez, né, a gente começou a fazer também um roteiro que era legal, tu lembra, a rodovia do Parque, né? Rodovia do Parque. Mas aí começou a ter um problema de sinalização na rodovia do Parque, segurança, luz, segurança, muito pneu furado, a rodovia estava muito suja, né? Continua um pouco suja. Né? Então a gente deixou agora, né, esse é um roteiro legal fazendo no verão. Então provavelmente agora a partir de novembro a gente retoma. Tem um que a gente está para fazer que sai de Porto Alegre, vem até Canoas, entra por Canoas e sai lá em Cachoeirinha, né? E aí volta pela Assis Brasil. Então a gente está sempre ganhando o roteiro, está sempre procurando, né? O trajeto fica entediante, porque as pessoas dizem, de novo, tem que fazer o caminho. Então, em média, essa trajetória tem quantos quilômetros aí? Em torno de 35, 40 quilômetros. E aí, se eu quiser fazer um na região metropolitana aqui, especialmente Sapucaia, aqui, como é que eu posso promover aqui junto com vocês? Assim, tem uma alternativa? Não, tem, né? O que a gente poderia fazer? Necessariamente a gente teria que ter uma união com ciclistas daqui, né? Sim. Porque o que a gente poderia trazer? A gente poderia trazer o nosso conhecimento, né? A nossa experiência de organizar passeio em grupos. São coisas simples, né? Tem que ter alguém que puxa, né? Tem que ter um briefing antes da saída, né? Tem que ter os pontos de parada, tem que ter os que fecham, né? Não Principalmente o mais importante são os que fecham, porque tem muita gente que para não deixar ninguém para trás, né? Os retardatários que às vezes, eu tô cansado, daí tem tu não pode ficar um para trás para meio que, né, dar um recado, vamos lá, faz parte. Então a gente poderia trazer esse know-how para cá, né, para ajudar, mas necessariamente precisaríamos ter ciclistas daqui na organização que justamente trabalhasse a questão do roteiro, né, que a gente não conhece. Até digo, aqui tem uma loja, que agora me falha o nome da loja, que também ela faz passeios terça-feira, mas eu não sei qual é a ideia assim de distância hoje, que é aqui em Esteio. Né? É que eu vejo Sapucaia, eu conheço por as trilhas, né? Que são feitas mas é que essa região aqui, daqui para cima, né, daqui ali para quem sobe ali para Dois Irmãos, para Eterramado, é muito trilha. O pessoal aqui tem outro passeio também em São Paulo também, tem um grupo, mas aí eu acho que o pessoal mais é de speed. Né? Se eu não me engano, acho que, se me falha, posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano, em São Leopoldo o pessoal mais é de speed, são bicicletas mais rápidas, né? Então é outro público, é outro nível, digamos assim. Agora, esse nosso passeio ele é bem diferente, porque ele tem desde bicicletas rápidas passeio urbano, bicicletas lentas. É que é um passeio assim para demonstrar a importância, né, realmente, para se divulgar, né, essa importância. O que eu já vi já me procuraram, né, de pessoas, de eu estar, por exemplo, num restaurante, né, que um dos garçons é amigo nosso, ciclista. E ele disse assim, que me chamou, vou te apresentar um cliente que eu não conhecia. Esse cliente disse, ele sabia, o garçom falando, sabia que eu era ciclista, ele mora lá perto de onde sai o pedal, ele viu, ficou encantado, me perguntou se eu sabia o que era aquele grupo lá de pessoas, né? E eu falei, não, conheço, tanto que a pessoa que organiza, às vezes vem cá, você naquele dia que eu fui lá, ele estava, ele me apresentou, nos deu os parabéns. E realmente assim, uma coisa é você enxergar assim, à noite, né? 60 bicicletas, né? É bonito. É uma coisa muito linda, porque todas elas sinalizadas, né? Geralmente a grande maioria dos ciclistas com roupas apropriadas, aquilo é muito bonito e dá
uma dimensão muito maior, né? Aquilo ali tu tem 60 bicicletas, tu pensa que é uma coisa absurda pelo efeito visual, né? Pelo efeito visual das luzes piscando, das roupas. Então essas coisas chamam a atenção das pessoas de uma maneira geral. E confesso que uma coisa que me chama mais a atenção, assim, eu olho, toda vez que a gente está andando na rua, eu olho para as paradas de ônibus, as pessoas ou indo para a faculdade ou saindo do trabalho, fico imaginando o que passa na cabeça das pessoas quando nos enxergam olhando. Porque é engraçado assim, eu acho que eu já comentei contigo, né, Miguel? Que o brilho nos olhos é diferente, sabe? Eles olham assim, poxa vida, como eu queria estar fazendo isso. O Rafael colocou uma coisa bem importante. Isso aí, quando você está, né, de alguma forma, passando por um grupo de ciclistas, é muito difícil você ficar indiferente. Né? Ou você se encanta ou chama de vagabundo, né? Eu pensei nesse. Falou agora, passando na parada, não tô bando de vagabundo. Pois é, por isso que eu disse, eu queria saber o que se passa na cabeça. Não, desistir, deve passar de tudo. Sei lá, parte de tudo, mas é muito, sabe, são poucas as pessoas que de alguma forma não percebem aquilo ali, né? Não percebem, não olham, e de alguma forma não se posicionam. Né? Eu acho que não importa também do grupo, pode ser um grupo grande, um grupo pequeno, mas basta ter uma turma reunida ali que tu já chama atenção. Chama atenção. E agora eu falo, se eu sou da região metropolitana aqui estou interessado em participar, né? Poderia repetir de novo, né? Quando é que são os encontros, né? Aonde começam os encontros? Então é Pedal Zona Norte. Então nós temos o que nós chamamos de pedal tradicional, que são as terças e quintas, às 20 e 30 horas, no viaduto que fica na Avenida Carlos Gomes com a Nilo Peçanha, em Porto Alegre. Na quarta-feira é o pedal para iniciantes, né, que chama-se Pedal Zero, né, que sai de um posto BR que fica ao lado do Bourbon Country, na Avenida Túlio de Rose. Esse é o pedal para iniciante. Mas o que é legal assim, nós temos uma página no Facebook, que é Grupo Pedal Zona Norte, né? Grupo Pedal Zona Norte. Então, quem estiver interessado, nos acessa ali pelo Facebook, né, que a gente está sistematicamente atualizando, chamando para os passeios. E está tranquilo, ele pega todas as informações. É o melhor centro de comunicação, porque às vezes, por exemplo, vai chover, às vezes as pessoas ficam lá. E aí, vai ter pedal? Vai ter pedal? Não, a gente cancela, não cancela. A gente vai se comunicando por ali. Exatamente. É inevitável. O nosso papo está muito bom, né? Vocês podem perceber que a gente não fez nenhum intervalo. Claro, né? foi direto. Então a gente toca direta porque o papo tá bom, né? Então aí, Rafael, tu quer fazer uma consideração final agora, no final do programa? Olha, eu queria te agradecer esse espaço. E realmente eu fiquei muito feliz com o convite que tu me fizeste em vir falar sobre algo que realmente eu me apaixonei, né? Que é a bicicleta, que é o pedal. Hoje, por exemplo, eu estou sem a minha bicicleta porque eu tive um probleminha com ela, mas, né, vou ficar em casa aqui no dia, não vou pedalar hoje, mas eu fico aquela vontadezinha de estar na rua. E espero que com essa nossa conversa de hoje a gente tenha cativado outras pessoas que de repente têm na sua bicicleta abandonada, né, que leve ela para a rua, né, dê vida novamente a ela. A bicicleta não é feita para estar guardada, a bicicleta é feita para estar andando na rua, né? Isso aí é fundamental que as pessoas entendam. É um brinquedinho que tem asas. Claro. É fundamental isso aí. Não, disponha, né? Tu é sempre bem-vindo aqui. Né? Muito obrigado. Quando quiseres. E tu, Miguel, consideração final, agradecimentos? Queria especificamente agradecer o espaço que você abriu, né? Eu acho que são com atitudes como essa, né, que a gente vai fazer um processo de mudança de cultura, que vai colocar a bicicleta aí como eu sempre digo, no contexto da mobilidade urbana. Volto a dizer, é um caminho sem volta, né? Ele pode ser mais demorado, mais curto, mais traumático, menos traumático, né? E dizer assim, tem uma palavra que a gente associa a ciclismo: paixão, né? Ciclismo é paixão, né? E todos nós estamos empenhados em que mais saudável que existe. Exatamente, né? Então estamos empenhados em tornar essa paixão uma coisa acessível a todos, e espaços como esse nos permitem, né, tentar viabilizar o nosso objetivo. Então, muito obrigado pelo espaço, estamos sempre à disposição. De nada, são sempre bem-vindos aqui, né, ao nosso espaço. Né? Então, chegamos ao fim de mais um programa Papo Reto. Uma boa noite, continuem ligados na programação da Rádio Líder do Vale, a rádio